7h51 em Sumaré. Quem tem dívidas com a prefeitura ou departamento de água e esgoto da cidade pode fazer agora a quitação por meio do programa Liquidação Incentivada. Já fazia alguns anos que Elza não pagava o IPTU. Ela veio até o Centro de Atendimento ao Contribuinte e conseguiu um desconto nos juros e multas de R$ 600. Preferi pagar à vista. Só o desconto que deu já deu bastante coisa. Assim como ela, contribuintes de Sumaré têm a chance de ficar em dia com os cofres municipais. A Prefeitura e o Departamento de Água e Esgoto implantaram o programa de liquidação incentivada para facilitar o pagamento de qualquer débito com os dois órgãos. Hoje, no município, são cerca de 160 milhões de reais de dívida ativa. E a ideia é que sejam pagos pelo menos 10 milhões. São aproximadamente 55 mil imóveis com IPTU atrasado e 20 mil empresas que deixaram de pagar o ISS. Os contribuintes que tenham débitos até 2013, que venham à prefeitura, né, para regularizar os seus débitos. Qual a intenção disso? Beneficiar tanto o contribuinte como a prefeitura. Né? Com isso, quem fizer adesão até 28 de nove de 2014, eles poderão ter 100% dos juros abatidos e 100% das multas também. O valor do débito não vai ser menor. O que os contribuintes vão conseguir é desconto de juros e multas, que varia de 40% a 100% conforme a data e a forma de pagamento. Mas para conseguir negociar a dívida, as pessoas têm que estar com as contas de 2014 em dia. Vale lembrar que quem tem débitos anteriores a 2010 pode responder a uma ação de execução fiscal. Sendo que 2010 nós já vamos começar a fazer a execução fiscal a partir do próximo ano. Então as pessoas que tiverem a sua dívida até 2010, que procure o SEAC, que regularize para evitar a execução fiscal. Seu Eloque aprovou a ideia e foi logo procurar um jeito de negociar a dívida. Boa oportunidade, muito bom. Muito bom porque a gente tem como já fazer alguma coisa, né? Já que a intenção é quitar, é pagar. Carlos Giacomelli vem chegando com a sua coluna esportiva bem-humorada. Bom dia, Giacomelli. Bom dia, Sena. Bom dia a você que está em casa. Olha, Sena, hoje eu não vou fazer brincadeiras aqui, não. Falar de um assunto muito sério e que prejudica muito o nosso futebol aqui no Brasil. A gente tem acompanhado o Campeonato Brasileiro, bons jogos até, tem melhorado bastante o Campeonato Brasileiro, Cruzeiro na ponta, mas uma coisa que preocupa é o público desse Campeonato Brasileiro, viu, Sena? A gente tem notado aí uma média de mais de 14 mil pessoas, pouco mais de 14 mil pessoas. São Paulo é o líder de público, na média, cerca de 20 mil pessoas, mas é um público muito pequeno, viu, Sena? A gente comparando com o futebol europeu, por exemplo, o Borussia Dortmund enche mais de 42 mil pessoas por jogo em seu estádio. Então, realmente é um público muito pequeno, o público brasileiro. E pegando carona aí na pesquisa do Ibope, que mostrou os times, né, do Brasil e as torcidas, o Flamengo é o primeiro colocado com 32 milhões de torcedores, seguido pelo Corinthians e depois pelo São Paulo. Então, é uma coisa para a gente refletir. 32 milhões de pessoas torcem para o Flamengo e o Flamengo não consegue pôr 20 mil pessoas no estádio. Claro, são vários fatores. O calendário nosso é muito ruim, também tem a questão do conforto dos estádios, que é muito prejudicado aqui no Brasil. Enfim, o preço também aumentou com esses estádios novos. Vários fatores ajudam com que o torcedor não vá para o estádio, medo de brigas também. Só que é um número muito negativo essa média de público do Campeonato Brasileiro. Se a gente partir, então, para a Série B, Série C, a coisa piora muito mais. Então, Sena, eu deixo uma pergunta e uma questão aí para o nosso telespectador. Como fazer para mudar isso? Eu acho que tem que investir em muita coisa, viu, Sena? Investir na questão do conforto, trazer outras atividades relacionadas ao futebol, como um pacote mesmo, um evento um pouco maior, não só o jogo em si, como se faz nos Estados Unidos com a NBA. Shows, apresentações, performances, eu acho que tudo isso faz com que valorize o nosso produto aqui, o Campeonato Brasileiro. Então, Sena, deixando um pouco de lado as piadas, hoje a gente trouxe esse assunto sério para a gente pensar em casa. Será que não está na hora da gente exigir e apoiar também essas medidas para mudar o nosso futebol, mudar o calendário e tudo mais? Então fica essa questão para você pensar em casa e a torcida da gente aqui, né, Sena? Para que num período curto aí o Bom Senso Futebol Clube, representado por alguns atletas, possa ser bastante influente nessa questão e melhorar o nosso futebol. Um abraço, Sena, até a próxima.
Ok, Carlão. Olha, o Bragantino surpreendeu e derrotou o Corinthians por 1-0 na Arena Pantanal pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora o Massa Bruta pode até empatar com o Timão na próxima semana, que vai se classificar para a próxima fase. E uma pesquisa da Unicamp apontou que os brasileiros gastam cada vez mais com o ensino básico. A migração dos alunos da rede pública para a privada se tornou comum hoje em dia. Desde os 2 anos e meio de idade, o Eduardo recebe investimento alto em educação. Aos 10, ele já fala inglês fluente e ainda tem disposição para praticar taekwondo, futebol e faz aulas de piano e violão. Tudo isso durante a semana. Aqui na casa da Adriana, do orçamento do mês, cerca de R$3.000 são reservados para investir na educação do filho. Eu achei muito melhor investir na educação a deixar meu filho em casa com alguma funcionária, sem minha supervisão, voltado o tempo inteiro à internet, videogame. Essa tendência dos pais investirem mais na educação básica dos filhos foi apontada por um estudo realizado na Unicamp. Para a pesquisadora que coordenou o projeto, o aumento na renda familiar ajudou para que isso acontecesse. E a falta de confiança na educação pública é outro motivo. Houve uma migração em todas as faixas de renda, entre as famílias 10% mais pobres até as 10% mais ricas. Todos migraram para no ensino fundamental e no médio para a escola privada. Tá? Isso pode ser uma percepção da família de que em busca de uma qualidade para depois competir, o filho poder competir e entrar numa universidade pública que não é paga. Nesta escola particular, o aumento na procura por vagas em 2014 cresceu tanto que as disponíveis para o início do ano se esgotaram em apenas um mês. A gente acaba atendendo famílias que ansiavam aí por um ensino fundamental de qualidade. A gente sabe que hoje é muito difícil ter dentro desse ciclo educacional, dentro desse período do ensino fundamental, escolas que atendessem essa demanda. Apesar disso, a pesquisadora afirma que matricular o filho em uma escola privada não é garantia de uma boa educação, já que o desempenho depende da filosofia de ensino e também de como o aluno vai assimilar o aprendizado. Para ela, o ideal seria o ensino público receber mais investimento para melhorar a qualidade, já que é no ensino básico e principalmente no fundamental que acontece a formação do aluno. A própria palavra escolhida é feliz. Ensino fundamental, ensino básico. Quer dizer, é o básico. Todos devem ter, né? Eu entendo que o básico é que todos devem ter. E de qualidade, obviamente. E que faz a diferença em tudo. Na própria pessoa, nas escolhas da pessoa como cidadã, no senso crítico, tudo isso. A gente fica por aqui. Vem aí o Café com o Jornal. Obrigado pela companhia. Até amanhã.